Vamos abrir em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, profeta e juiz Samuel, capítulo 4. Vamos ler do verso 19 ao 22. Depois nós iremos para o capítulo 2 do mesmo livro. 1 Samuel 4, versos do 19 ao 22. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouviu estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, e deu à luz. Deixa eu só ver aqui, amados, que ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino de Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Capítulo 2, o mesmo livro. A partir do versículo 12. Primeiro Samuel 2, 12 em diante. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dar-me essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quando quiseres. Então ele dizia: não, porém há de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22, o mesmo texto. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazei essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá
por eles. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E veio o homem de Deus a Eli e lhes disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade disseram eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Feche seus olhos, aí mesmo assentado, curva a sua cabeça, repita comigo: Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, revela a tua palavra e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amados, nessa manhã quero vos trazer uma palavra de advertência. Cuidado com o Icabor. Em algumas versões tem Icabode, em outras Icabor, é a mesma palavra. Cuidado com o Icabor. Vivemos dias de esfriamento espiritual. A igreja pós-pandemia está fraca. Os crentes pós-pandemia estão com anemia espiritual. Muitos se esfriaram. Muitos perderam o amor pela obra, pela causa do Evangelho. Muitos deixaram de frequentar a igreja. Muitos deixaram de orar. Muitos deixaram de ler a palavra. Vivemos hoje uma situação semelhante à situação na época dos filhos de Eli. Cuidado com esse esfriamento. Cuidado com essa decadência espiritual, essa ladeira abaixo que está acontecendo no cenário evangélico mundial. O Icabor começa quando os filhos que deveriam ser filhos de Deus se tornam filhos de Belial. No capítulo 2, versículo 12, mostra com clareza que Ofni e Finéias, filhos de Eli, são chamados de filho de Belial. Eli quer dizer filho de Deus, ou Javé é Deus. Quando chamava, ei filho de Eli, ei filho de Deus, eles eram conhecidos como filhos de Eli, e o nome Eli quer dizer filho de Deus, mas na sua prática não condiziam como filhos de Deus. Tinham nomes de filhos de Deus, mas não eram filhos de Deus na prática, no testemunho. E eles ganham um apelido tão terrível. Eles eram conhecidos ali em Siló, no arraial de Israel, como filhos de Belial. Belial é um termo cananita. Era uma entidade lá de Canaã antiga, ali dos cananeus. Era uma espécie de entidade que era um conjunto de coisas malignas. Quando eu falo Belial, eu falo no montante de perversidade, de maldade, de crueldade,
de coisas malignas. Eles eram malignos. Belial quer dizer cheio de demônios. Eles eram endemoniados. Não eram filhos de Deus, eram filhos do diabo. Que terrível situação ali era taxado sobre aqueles sacerdotes. Eram filhos de crente, nasceram no lar evangélico, cresceram na fé, mas nunca se converteram. Estavam ali no santuário, trabalhando como sacerdote, mas não tinham nada de Deus. A decadência espiritual começa quando você perde a referência social de servo do Senhor. Nunca perca a referência, seja reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Nunca perca essa referência social. As pessoas, quando te encontram, falam com você, elas te veem como filho de Deus ou como filho de Belial? Elas veem a luz de Cristo na sua vida, elas veem a santidade de Deus, elas veem o Espírito Santo brilhando no seu rosto, ou elas veem Belial, o diabo, tomando conta da sua prática, do seu testemunho. E amado, quando nós somos guiados pelas forças do mal, aí começa a decadência, que vai culminar no Icabor. Tudo começa aqui. E quais são as características de uma pessoa que se torna filho de Belial? O texto fala, o texto começa, e eles eram vistos como filhos de Belial, e vai dizer o que configurava, o que demonstrava que esses jovens eram filhos de Belial. Em primeiro lugar, eles profanavam o santuário. Eles não respeitavam o culto. Eles não respeitavam as ofertas. Eles não respeitavam, não tinham reverência na hora de adorar o Senhor. A postura na igreja era uma postura totalmente indisciplinada. Até o resumo, que eles eram rebeldes e também eram corruptos. Eram rebeldes e corruptos e também adúlteros. Sabe o que mais me chama a atenção nessa geração do Icabô? É que eles não tinham temor de Deus. Se viam a Deus, mas não temiam a Deus, porque não tinham medo de pecar. Amados, hoje muitas pessoas pecam e não tem mais o arrependimento. Não sabe nem o que é se arrepender. A glória, naquela época, era configurada como a arca da aliança. Mas hoje é o Espírito Santo. Hoje a glória de Deus é o Espírito Santo. A palavra de Deus nos adverte. Não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não extinguais o Espírito Santo. Quando o crente peca e sente tristeza, porque ainda tem o Espírito Santo. Mas quando ele peca e não sente nada, porque não tem mais o Espírito Santo. Então faça o teste. Se você peca e sente tristeza, sente nojo, você ainda tem esperança. Quando você peca e não sente mais nada, já está morto espiritual. Não tem mais a glória e acabou. Foi embora. Não tem mais nada de Deus. Tem que se reconciliar. Tem que voltar ao primeiro amor. Tem que levantar a mão mais uma vez e dizer: eu quero me entregar a Jesus. Quero me converter de novo. Precisamos, amados, de uma situação de reconciliação com Deus. Para que o Espírito Santo volte a morar nos corações de muitos cristãos. Sabe o que era também uma coisa preocupante? Porque eles acreditavam, olha bem, como eram tão ingênuos esses filhos de Eli, ou seja, filhos de Belial. Eles achavam que
por ter um símbolo, um amuleto de fé, eles tinham ali na sua casa ou no santuário a presença de Deus. Tem muitas pessoas, não, pastor, na minha casa tem uma cruz, então eu tenho Deus, porque eu tenho ali um objeto religioso. Nananina, não. Deus não está num objeto religioso. Ah, pastor, na minha casa tem uma Bíblia aberta ali na estante, no Salmo 91. Então eu tenho Deus, porque eu tenho uma Bíblia aberta na estante. Nananina, não. Ah, pastor, eu tenho na minha casa um quadro do Salmo 23. O Senhor meu pastor. Pastor é ovelha? É servo? É humilde? É submissa? É submisso? Não é? Não adianta ter esses artifícios, não adianta ter esses amuletos, não adianta ter esses símbolos de fé, se você não tem o temor a Deus, se você não se arrepende quando peca. Aqui diz o texto que eles tinham costume de pecar. Versículo 12 diz que eles tinham costume, era uma prática diária, banalizou o pecado, cauterizou a corrupção, a rebeldia. Tem gente que vive com o coração de pedra, insensível para com Deus, insensível ao Espírito Santo. Escuta canções e não sente mais nada, escuta a pregação, mas não deixa a palavra entrar, esmiuçar, quebrar a pedra, fazer um coração novo, um vaso novo, não deixa, não se permite. Assim eram os filhos de Belial, que deveriam ser filhos de Eli. Eles metiam um garfo, amados, na oferta que era separada e santificada. Metiam um garfo ali, ó. Ei, rapaz, isso é sagrado. Eles não tinham nenhum respeito ao sagrado. Eles profanavam o sagrado. Não tinham nenhuma consideração ali, aquela oferta que era oferecida a Deus. Ei, que é de Deus. É que nada. Metiam um garfo ali, tirava ali, comiam ali. Ei, isso aqui é consagrado. Tem gente que toma a ceia de qualquer jeito. De qualquer jeito, de qualquer jeito. A vida toda desgraçada, sem Deus, não sente mais nada de Deus, e toma a ceia. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios, e tem muitos que dormem, muitos mortos espirituais, muitos que estão mortos espirituais. Sabe o que diz mais o texto? Que quando ali, a pessoa que estava ali, não deixavam ele meter o garfo, eles usavam de violência. Tomavam, não deixar eu tirar a gordura para comer, você vai ver. Você vai ver, eram carnais. Partiam para a violência física. E é interessante que o nome deles, Ofni, quer dizer, aquele que usa os punhos para bater, dá soco. Ofni, aquele que dá soco com os punhos. Finéias, boca de bronze. Os pecados dos dois eram nos braços e na boca. No braço, no pecado, na boca, rebelião. Eram Ofni e Finéias. Cuidado com Icabô. Não se torne um Ofni, não se torne um Finéias, estando na casa de Deus, mas sem Deus e condenados ao inferno. E Deus irado. Deus estava irado com a família toda, porque o pai dos dois era um omisso. O pai era omisso. Eli era omisso. Eli não tinha moral para exortar. Eli era conivente, fazia vista grossa, permitia que os filhos ali fizessem aquela torpeza no altar e na igreja do Senhor. Outro erro desses dois jovens aí é que eles não respeitavam, não honravam a seu pai. O pai chega até a falar, dá um conselho, mas eles não escutam, não obedecem nem aos pais, quanto menos a Deus. Princípio de autoridade.
espiritual. Se não respeitam ao pai, que é um símbolo de uma autoridade espiritual no lar, que é o cabeça do lar, quanto mais Deus, que é o cabeça da igreja. Cuidado. Às vezes começa o Icabô na infância. Filhos atrevidos, filhos que gritam com os pais, filhos que peitam os pais, filhos que maltratam os pais, filhos que dizem palavras terríveis com os pais. Começa ali o Icabô. E querem se encher do Espírito Santo, querem os dons espirituais, querem ser instrumento na igreja, querem pregar, querem cantar, querem isso, querem aquilo, mas não tem o princípio da autoridade espiritual no lar, quanto menos na igreja. Quebra de princípio espiritual. Assim eram os filhos de Eli, que chegou numa situação do Icabô. A glória se foi, não tem mais a presença de Deus. Chegou numa situação de morte, tanto física como espiritual. Primeiro espiritual, o salário do pecado é a morte, e eles foram ali no trabalho do pecado, guiados por Belial, e o diabo vem para matar, roubar e destruir, e destruiu esses três, tanto o pai, como também os dois filhos. Os três morreram. Morre o pai e morre os dois filhos. Morre Eli e morre Ofni e Finéias. O pecado. Não brinque com o pecado. Não se acostume com o pecado. Não vivam uma vida devassa. Não vivam uma vida sem arrependimento. Hoje, no nosso culto hoje, nós começamos com um momento de confissão, de contrição. Momento de pedir perdão, de se arrepender. Amados, pregação sobre arrependimento não se pregam mais. Veja as pregações nas mídias. Quem anda pregando sobre arrependimento? Sobre contrição, coração quebrantado? São poucos. São poucos pregadores que estão preocupados com a questão do Icabô. Se o teu coração for um coração convertido ao Senhor, você vai se encher do Senhor. Se seu coração for mau para com o Senhor, você vai ser uma abominação para com o Senhor. Aqui diz o texto. Deus, na hora de conversar com Eli, deu, eu vou honrar os que me honram. Vou abençoar os que me servem com lealdade, com sinceridade. Mas aqueles que me desonram, eu vou punir. O texto diz que Deus havia avisado inúmeras vezes que iria matar os dois. Vou matar vocês dois. Não aguento vocês dois. Deus não aceitava ali a ação sacerdotal dos dois. Deus rejeita a oração, sim, de pessoas rebeldes. Pessoas que são usadas pelo Belial. Deus não aceita a oração. Deus não aceita o louvor. Deus não aceita qualquer ação na obra do Senhor de pessoas assim. Deus rejeita. Deus não aceita. Eram sacerdotes, mas reprovados. Eram sacerdotes que Deus não queria acordo mais. Era melhor aqueles dois ir para o mundo de uma vez. Era melhor. Finéias, vão para o mundo, rapaz. Vocês são do diabo. Vocês estão perdendo tempo na igreja. Vocês não são de Deus. E nem querem ser de Deus. Olha bem, mas eles nem eram e nem pretendiam ser de Deus. O Icabô não tinha nada de Deus. Não tinha mais a presença de Deus. Tinha só um ritual vazio, de culto ali, mas vazio. Que adianta ser um servo do Senhor robótico, prática robótica, como fosse um robô ali, fica em pé, fica sentado, levanta as mãos, bate palma, quem está feliz diz glória a Deus, quem está alegre bate palma para Jesus. Que adianta? Se você não tem o Espírito Santo, se você não tem a glória do Senhor, pode bater palma 1000 vezes, pode dizer aleluia, glória a Deus 1000 vezes. Se você não tem o Espírito Santo, se você não tem a glória do Senhor, se você tem um coração duro, se você vive uma vida rebelde, uma vida
totalmente nos padrões do mundo, se converta. Peça, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu estou arrependido, Senhor. Senhor, faço igual lá, aquele pecador publicano que batia nos peitos, dava murro nos peitos. Eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem pessoas que são pecadores e acham que são santas. É o maior engano, é um dolo. São pecadores, mas acham que são santas. Ah, pastor, eu vou para o céu. Que céu? Da boca do leão? Que céu? O céu do buraco? Que céu? Que céu é esse? No céu não entra pecado. Ou você se arrepende, ou você pede perdão, ou vai para o beleléu. Não tem céu, amados. Não adianta. Tem igrejas aí, amados, que pode vir de qualquer jeito, que vai para o céu. Que céu é esse? Que graça é essa? Isso é uma desgraça. Esse tipo de teologia que aceita o pecador com o pecado é uma teologia diabólica de Belial. Porque a teologia bíblica, Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Deus se revolta com o pecado. Deus se ira com os nossos pecados. Nessa manhã que haja quebrantamento no seu coração. Nessa manhã que haja confissão de pecado. Nessa manhã haja abandono de pecado. Que nessa manhã você possa consertar a sua vida, endireitar enquanto há tempo, para você acertar o caminho, redirecionar os passos e ir para os céus. Que essa mensagem venha fazer com que você possa fazer uma autoanálise. Como eu estou perante Deus? Como é a minha prática cristã? Eu sou filho de Deus ou sou filho de Belial? Se for filho de Belial, vai acontecer o acabou. Uma hora ou outra, acabou. Acabou tudo. Não é acabou, é acabou. Acabou a tua vida. É morte. E morte sem Deus é perdição eterna. É lago de fogo e enxofre. É o inferno. Aí sim, acabou. Não há mais esperança se morrer no pecado. Não há mais salvação se morrer sem Cristo. É perdição eterna. Versículo 17 do capítulo 2. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Porque eles desprezavam a oferta, porque eles desprezavam o culto, porque eles desprezavam o altar. Era muito grande o pecado desses desprezo, a causa, a obra, a igreja, desprezam. Tem gente desprezando. Despreza o chamado, despreza ali a sua vocação, o seu dom, despreza o seu serviço, o seu trabalho, desprezam ali o culto, desprezam tudo concernente a Deus. Isso é um pecado grande, desprezo. Não tem o coração igual o de Davi, um coração segundo o coração de Deus. O coração dos dois era um coração fechado para Deus e aberto para o diabo. E é interessante, amados, que lá moravam Samuel também. Samuel foi ali adotado por Eli. Cresceram juntos ali, Ofni, Finéias e Samuel. Mas Samuel não se deixou contaminar por essas falsas influências do mal. Samuel não se deixou. Viveu ali com Ofni e Finéias naquela casa. Viveu ali naquela casa. Talvez dormiram no mesmo quarto. Andaram juntos. Mas Samuel não se contaminou com Ofni e Finéias. Não se contamine com pessoas Ofni e Finéias. Não se contamine. Você pode até andar com eles, mas eu não vou na onda deles. Eu não vou no jogo deles. Eu não vou ali na sedução deles. Vamos fazer assim, irmão. Está repreendido, vai para lá. Atrás de mim, Satanás. Eu não vou na tua. Eu sou Samuel. Eu não me contamino. Eu não me contamino. É interessante, fala
dos filhos de Eli, depois fala de Samuel. Na mesma casa. Samuel seguiu o caminho da retidão, da justiça, um caminho de santidade. Não seguiu o caminho ali dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Sabe qual foi a maior torpeza desses dois? Lá no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. 1 Samuel 3,13. Olha aonde chegou, olha o ápice do Icabô. Olha o ápice de rebeldia. Olha o ápice de ação Belial. Porque já lhes disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia para seus filhos, e fizeram execráveis, e ele os repreendeu. Amado, esse termo aqui é que eles diziam palavras de maldição contra Deus. Eles blasfemavam, lá no original diz que eles blasfemavam contra Deus, com palavras terríveis. Lá em Levítico 24, versículo 16 diz que aquele que blasfemar o nome de Deus deve morrer. Eles tanto cometiam pecados com as mãos, com os punhos, como também com a boca. Diziam coisas terríveis para com Deus, absurdos para com Deus. O texto não chega a dizer o que eles diziam com Deus, mas diziam coisas terríveis. Nós não sabemos. Não sei se era murmuração, maledicência. Era algo terrível que eles praticavam com a sua boca, com a sua língua. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o que você diz. Cuidado, porque a palavra tem poder. Se eu falo algo de maldição para com Deus, cuidado. Pode gerar morte. Aqui gerou morte. A situação aqui dos filhos de Eli, que deveriam ser filhos de Deus, mas optaram por ser filho do inimigo. Então eles tinham pecado na boca, na sua fala. Tanto tinha pecado nas ações, como também tinham pecado também com a sua boca, com a sua língua. Amados, olha também outra situação. Eles adulteravam na porta do santuário. As mulheres iam trazer as ofertas ali, e ali eles adulteravam com essas mulheres. Na porta da igreja, adulteravam, cometiam adultério, prostituição. Meu Deus do céu, que filhos terríveis esses filhos de Eli, Ofni e Finéia. Chegou nesse ápice de tanto profanar através da situação da oferta, tanto ameaçar as pessoas que estavam sacrificando, como também adulterar com as irmãs que iam ofertar ali na igreja, ali naquela época. Eram esses dois. Sabe o que também é preocupante? O texto diz que muitos estavam se espelhando e se inspirando neles, porque eram líderes, eram sacerdotes. Sacerdotes naquela época eram espelhos. Os jovens estavam seguindo ali Ofni e Finéias, estavam levantando uma geração morta, uma geração fria, uma geração sem Deus. Porque muitos estavam se inspirando, muitos jovens estavam seguindo o caminho de Ofni e Finéias, porque eram líderes. Naquela época não tinha ainda reis, eram os juízes e os sacerdotes. Então eram homens de frente, pessoas de frente. Então eram esses que eram um espelho, que não tinham a imagem de Deus, mas tinham a imagem de Belial. Terríveis situações ali na nação de Israel. Há uma guerra. Os filisteus ali contra Israel. Havia um costume
nas guerras, sacerdotes iam com a arca da aliança no ombro, e todas as vezes que iam para a guerra com a arca da aliança, era vitória. Porque a arca da aliança simbolizava, representava o próprio Deus. Eles vão ali. Ofni e Finéias vão carregando ali a arca da aliança. E vão para a guerra. Numa falsa esperança de vitória. Amados, Deus não tem acordo de vitória com os filhos de Belial. E vão para a guerra. Na guerra, os filisteus ali vencem. Matam Ofni, matam Finéias. Levam a arca. A arca passou 60 anos com os filisteus. A glória, o Icabô, foi embora 60 anos sem a presença de Deus. Toda a nação padeceu sem a arca da aliança por 60 anos. Davi endireitou o altar. Davi, quando se tornou rei, a sua primeira atitude, sua primeira ação, vamos buscar a arca, vamos acabar com o Icabô. A glória vai voltar. A glória vai voltar. Depois de 60 anos, Davi vai buscar a arca da aliança. E eles vão, morrem. Alguém avisa ao sacerdote. O sacerdote estava sentado numa cadeira. Alguém chegou, ó, sacerdote Eli, a arca foi embora. Levaram a arca. Eli, e teus filhos morreram, Eli. Sentado, Eli cai, bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. Porque foi um pai omisso. Porque ele era o líder ali dos sacerdotes. Ele podia muito bem intervir, cortar o mal pela raiz, destituir os filhos do ofício sacerdotal. Ó, a partir de hoje, Ofni e Finéias não são mais sacerdotes. Poderia, mas foi omisso. Sabe por quê? O texto diz: Eli tinha um grande erro, amava mais os filhos do que a Deus, honrava mais os filhos do que a Deus. Deus exorta Eli, você ama mais seus filhos do que a mim, você honra mais seus filhos do que a mim. Tem muito pai que é conivente com o erro do filho e vai pagar junto com o filho. Quem diz o texto? Não seja conivente com o erro, o pecado do teu filho. Não ame mais a Deus. Coloque Deus acima dos filhos, acima da família, acima de tudo, de todos. Coloque Deus acima de tudo. Deus acima de tudo e de todos. Deus. Abaixo de Deus, sim, a família. Mas Deus em primeiro lugar. Não aceite atitudes erradas na sua casa, no seu lar. Corrija, reprima, exorte, use a vara, use o chicote, mas não permita. Corrija, senão Deus vai te corrigir. É pior. Pastor Simval, a palavra está dura, pastor Simval. Mas amados, você pode ter uma vida diferente. Você pode ter um final feliz. Quando Deus fala com Eli, Deus fala: Eli, eu tinha um propósito contigo e com a tua casa. Era uma aliança perpétua de estar com vocês. Desde a época do Egito, eu tinha uma intenção de continuar com vocês, sacerdotes, de andar com vocês perpetuamente. Lá em 1 Crônicas 6, tem a genealogia dos sacerdotes. Mas lá não tem o nome de Eli, e nem dos filhos, e nem da posteridade de Eli. Não entrou na genealogia, não entrou na história. O nome de Eli foi apagado. Tanto o nome de Eli, como o nome dos filhos de Eli, lá em 1 Crônicas 6, você vai ver lá,
a genealogia que não tem ali Eli e nem seus filhos, e nem os filhos dos filhos do Ofni e Finéias. Você pode ter um final feliz. Você pode redirecionar. Em primeiro lugar, para ter um final diferente, para não ser o Icabô, para evitar o Icabô, viva o que você ouve na casa de Deus. 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Samuel vivia a palavra, vivia as instruções bíblicas. Então, viva o que você escuta de pregação. Viva a palavra. Não viva os impulsos carnais, não viva as paixões carnais, não viva no curso desse mundo tenebroso, desse mundo que jaz do maligno. Então, viva de acordo com o padrão da palavra. Faça como fez Samuel. Segundo lugar, exercite o dom de Deus que há em ti. Eles eram sacerdotes, mas não exerciam o sacerdócio. Então, viva o teu chamado. Se você tem um dom, use esse dom. Se você tem uma vocação, use essa vocação. Use, exercite o dom de Deus que há em ti. Paulo falando com Timóteo, Paulo diz, não despreze o dom de Deus que há em ti. Não despreze, não abandone o dom de Deus. Valorize o dom de Deus. Valorize o teu chamado para com Deus. Valorize, dê valor. Honre a Deus mais do que os seus. Honre a Deus acima de tudo, acima de todos. É outra dica boa para você não sofrer o Icabô, né? Outra situação aqui boa. Assuma a responsabilidade por sua vida espiritual. Você, tão somente você, é responsável pela sua vida espiritual. Só você. Assuma a responsabilidade com a sua vida espiritual. Não jogue nas costas do outro. Se eu estou assim, a culpa é do pastor Simval. Se eu sou assim, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Se eu estou vivendo uma vida em pecado, a culpa é do fulano, do A, do B e do C. A culpa é sua. Assuma a sua situação, a sua responsabilidade espiritual. Se você está mal, a culpa é sua. Se você continua mal, porque você decidiu continuar mal, você tem a decisão de mudar. Procure mudar. Procure consertar. Em quinto lugar, tenha um coração contrito. O mal começa aqui, no interior, e vai para o exterior, vai para as mãos, vai para os pés e vai para a língua. Mas o pecado começa aqui dentro, as intenções dos corações. Se o teu coração for bom, todo o teu corpo vai ser bom. Se o teu coração for luz, tudo vai ser luz. Se o teu coração for quebrantado, Deus vai te encher de graça e misericórdia, perdão, restauração. Deus vai te fazer uma nova criatura nessa manhã. Se o teu coração for um coração quebrantado. Se há arrependimento, ainda há esperança. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, se você tem arrependimento, porque você ainda tem o Espírito Santo trabalhando em você, Deus está te dando chance. Deus está dizendo, meu filho, volte para os meus braços. Meu filho, se arrependa. Meu filho, eu quero te ajudar. Meu filho, eu quero te purificar. Eu quero te perdoar, meu filho. Te levantar do chão. Sair desse lodo. Sair desse poço. Sair dessa lama. Eu quero te dar vestes brancas. Vestes espirituais. Eu quero que você viva no padrão de santidade, no padrão de um homem e de uma mulher de Deus, cidadão dos céus.
E aí sim, você vai ter convicção. Se eu morrer hoje, eu vou para a glória. Tem muito crente que não tem essa convicção. Não tem. Se você morresse hoje, você tem essa convicção? Para onde você iria pós-morte? Sabe por que as pessoas têm medo do Covid, de morrer? Muito crente tem medo de morrer do Covid. Tem uma gama de crente com medo de morrer um vírus. É invocado, não é interessante? Tem medo de um vírus, não tem medo de ir para o inferno. Não tem medo dos castigos de Deus. Tema, antes do vírus, tema a Deus. Tenha medo dos castigos de Deus. Tenha medo do inferno. Não tenha medo de morrer. Se temos medo de morrer, talvez porque nossa vida não está no padrão, não está na baliza, nos parâmetros. Coloca a tua vida nos princípios bíblicos, nos parâmetros da fé, nos princípios da santidade, e aí sim, você vai ser um crente com uma fé tamanha. Pode vir cepa, pode vir terceira onda, pode vir várias pandemias, você está firme na rocha, a sua casa não está na areia. Pode vir vendavais, pode vir temporais, pode vir o inferno, pode vir o que for, você está com Cristo. Você sabe em quem você tem crido. Você tem uma fé resoluta, firme em Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a gente possa viver não no Icabô, que o Icabô nunca venha para essa igreja, que o Icabô nunca venha para você, irmão, para você, irmã. Não deixe o Icabô vir. Acabe com o Icabô hoje e viva uma vida 100% para Deus. Amém. É algum louvor, Carol? Não, né? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos encerrar nosso culto nessa manhã. Pai eterno, Deus Santo, obrigado, Pai amado, por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa advertência espiritual, Pai. Que a Tua glória nunca saia dessa igreja, desse irmão, dessa irmã. Que a Tua presença, Pai, continue conosco, Senhor. Que o temor a Ti prevaleça no nosso meio, Pai, na nossa mente, no nosso interior, Senhor. A gente faça como fez Moisés. Se a Tua presença não for comigo, eu não vou mais adiante, Senhor, sem a Tua presença, Pai. O Teu Espírito é de suma importância, Senhor, para a nossa vida espiritual, Pai, para a nossa saúde espiritual, Pai, para a santidade, Senhor, para viver em retidão, Pai, para que haja quebrantamento, Senhor, confissão de pecados, Pai, arrependimento, Pai amado, um coração contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza um coração contrito, Pai. Quebra os corações nessa manhã, Senhor, começando pelo meu coração, Senhor. Ah, Senhor Deus, eu quero todos os dias, Pai, me converter a Ti, Pai. Converte todos os dias, Pai amado, esse irmão e essa irmã, Pai. Ao acordarmos de manhã, Senhor, já quero acordar, Pai amado, ó Deus, com o coração, Pai, sensível ao Teu toque, sensível à Tua voz, ó Senhor. Um coração, Pai amado, ó Deus, quebrantado, Pai. Arrependimento, Senhor Deus, ó Pai amado. Ó Senhor, que a igreja possa ter o senso do arrependimento, Pai. Ah, Pai, que o Espírito Santo possa converter, convencer, a demonstrar, guiar, conduzir, para que essa glória nunca desapareça, Senhor, do Teu arraial, Pai, da Tua igreja, Pai amado, dos Teus filhos, das Tuas filhas, das famílias, Pai, que congregam aqui, Senhor. A gente possa, Pai amado, Deus, vencer as lutas, vencer os vendavais, vencer os temporais, ó Senhor Deus, ó Pai, nessa certeza, Senhor, o Senhor está comigo, a Tua presença está comigo, é real, não é um amuleto, Senhor. A minha fé não está no amuleto, Senhor, não está no crucifixo, Senhor, não está no colar, Pai, não está no santinho, Senhor, de gesso, de pedra, de pau, de papel.
Não, a minha fé está no Deus vivo, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que criou o homem lá no Gênesis, Elohim, Deus Criador. Minha fé está em Ti, Senhor. Ah, Senhor Deus, ó Pai amado, me recria, Pai amado, me refaz, Senhor, me faz um vaso novo nessa manhã, Pai amado, um novo homem, Senhor. Ah, Senhor, também pega esse irmão, pega essa irmã e faz um vaso novo também nessa manhã, Pai. Um novo homem, Senhor, uma nova mulher, Pai amado, um novo cristão, Senhor, um novo servo do Senhor, um novo instrumento, Pai amado, ó Deus, vem nos moldar, Pai amado, vem nos quebrar e nos refazer, conforme a Tua imagem, conforme a Tua semelhança, Senhor. Ah, Pai eterno e santo, e assim, Pai, no ressoar das trombetas, Pai amado, a gente possa ser arrebatado, Senhor. E quem morrer em Cristo, Senhor, possa também ser arrebatado depois, ó Pai amado. Ao ressoar das trombetas, irão ressuscitar primeiro, Senhor. Ah, Paizinho, assim a gente possa morar com o Senhor eternamente na glória, Pai. Ó Deus, se conosco, Pai, nos lave com o sangue de Jesus, nos leve em paz para nossos lares, Senhor. Nos dê um dia, Pai amado, ó Deus, de bênção, Pai, de conexão com os céus, ó Senhor, uma semana de glória, Pai, uma semana de livramento, Senhor, de cura, Pai, de restauração, Pai, de perdão, Senhor, de fé, Pai amado, ó Deus, de vida abundante, Senhor, de intimidade com os céus, ó Pai. Sei com a Tua igreja, Pai, sei com o Teu povo, assim oramos, em o nome de Jesus.